Audiolivro Maridos e Pais. Descubra o propósito do Criador para os homens, por Derek Prince. 7. A revelação mais importante de Deus. O fato que está por detrás de todos os outros fatos é Deus ter criado o universo como Pai. Ele deixou a sua marca de Pai em todos os aspectos da criação. O apóstolo Paulo escreveu: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios 3, 4 a 15. A palavra aqui traduzida por família é pátria, que deriva de poder. A palavra para pai em grego. Assim, a tradução mais direta seria: me ponho de joelhos perante o Pai, de quem toda a paternidade nos céus e na terra toma o nome. Que fato tão notável! Toda a paternidade do universo não começou na terra, ou no tempo ou história humana. Começou no céu. Podemos traçá-la até a paternidade de Deus. Eternamente, Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é descrito como tal em muitas passagens da Bíblia. O relacionamento íntimo e pessoal entre o pai e o filho já existia antes da criação se iniciar. João 1,1 diz: no princípio, antes de tudo, era o Verbo, que era Jesus. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse fato revela uma coisa única e especial acerca da natureza de Deus. Em Deus não há só paternidade, também há relacionamento. Em 1 João 4,16, revela-se outro fato sobre a natureza eterna de Deus. Deus é amor. Se pusermos esse fato junto com a da sua paternidade, chegamos a uma conclusão magnífica. Deus, como Pai, criou o universo por amor. De inúmeras maneiras, o universo que Ele criou é a expressão e a obra do seu amor paternal. Toda a criação responde ao Pai. Tudo o que Deus criou responde de forma pessoal e apropriada ao seu amor. Os corpos celestes movem-se em harmonia com o Criador. Designou a lua para as estações. O sol conhece o seu acaso. Salmo 104, 19. As estrelas respondem pelo nome quando Deus as chama. Canta o número das estrelas, chamando-a a todas pelos seus nomes. Salmo 147, 4. Não é incrível pensar que cada uma dos bilhões de estrelas do universo seja individualmente conhecida por Deus pelo seu nome? Por mais que turbulentos que os elementos da natureza estejam, às vezes, eles obedecem ao seu Criador. Fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra. Salmo 148, 8. O mesmo acontece com a criação animal. Os boizinhos bramam pela sua presa, e de Deus buscam o seu sustento. Salmo 104, 21. E o salmista descreve: tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem os seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Todos esperam de ti que lhes deis o seu sustento em tempo oportuno. Salmo 104, 25, 27. Jesus diz-nos acerca das aves que o vosso Pai Celestial as alimenta. Mateus 6, 26. Em Mateus 10, 29, ele diz: não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do nosso Pai, ou sem o vosso Pai. E em Lucas 12, 6, Jesus diz: não se vendem 5 passarinhos por 2 cetis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. Então, 2 passarinhos são vendidos por 1 moeda, mas 5 são vendidos por 2 moedas. Isso quer dizer que se alguém comprar 4 passarinhos, o 5º é oferta. No entanto, Deus preocupa-se até com esse passarinho. Não há nada que Deus tenha criado, de fato, que não preocupe intimamente. O seu amor paternal estende a todas as criaturas do universo, a tudo que Ele criou. Glórias a Deus! No século XIX, o evangelista Dwight Moody escreveu o seguinte texto, relatando o modo como o mundo lhe pareceu ser depois de ter confiado em Jesus pela primeira vez como seu Salvador. Lembro-me da manhã em que saí do meu quarto, depois de ter confiado em Cristo pela primeira vez. Pensei que o velho sol estava mais brilhante do que antes. Pensei que estava a sorrir-me, e ao encaminhar-me para Boston,
e ao ouvir os pássaros a cantar nas árvores, pensei que cantavam uma canção para mim. Sabem, apaixonei-me pelos pássaros. Nunca me tinham interessado até ali. Parecia-me que eu me tinha apaixonado por toda a criação. É assim mesmo, foi assim mesmo que aconteceu comigo. Glórias a Deus. O grande Criador tinha se tornado o pai de Moody, e ele deu ao seu filho recém-nascido um pequeno exemplo da forma como ele próprio viu o mundo que tinha criado. Toda a criação, tal como Moody havia, estava repleta do amor insondável do seu Criador. Só há duas espécies de criaturas que estão alienadas e não respondem ao amor de Deus: Satanás e os seus anjos rebeldes e caídos, e a humanidade pecaminosa e perdida. Satanás e os seus anjos rebelaram-se sem qualquer possibilidade de reconciliação, mas foi para reconciliar consigo a humanidade perdida que Deus enviou Jesus. Como Jesus manifestou o Pai? Jesus foi enviado pelo Pai para cumprir dois propósitos. O primeiro negativo, o segundo positivo. O propósito negativo foi pagar a penalidade pelos nossos pecados, para que possamos ser perdoados e reconciliados com Deus. O propósito positivo foi revelar Deus como nosso Pai e tornar-nos membros da sua família. Em muitas sessões da igreja foi dado um grande realce ao primeiro propósito, o propósito negativo, da vinda de Jesus para a expiação dos nossos pecados e para nos reconciliar com Deus. É verdade que se deve destacar esse propósito, é o primeiro passo essencial. No entanto, esse realce nunca deve ser feito quanto se evita destacar o segundo propósito, revelar a Deus como Pai e tornar-nos membros da sua família. Em João 17, Jesus proferiu pelos seus discípulos aquela que foi considerada a sua oração de sumo sacerdote. Essa foi de fato a sua última comunicação com eles antes da sua prisão, do julgamento e da crucificação. Tanto no princípio como no final desta oração, Jesus fala em tornar o nome de Deus conhecido aos seus discípulos. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus. Tu mos deste e guardaram a tua palavra. João 17,6. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lo farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. João 17,26. Como é que o nome de Jesus se tornou conhecido dos seus discípulos? Não era o nome sagrado de Jeová ou Yahvé. O povo judeu conhecia esse nome há 14 séculos. Era um novo nome, um nome que tinha sido mencionado de leve no Velho Testamento, mas nunca abertamente revelado. Esse nome era Pai. Nessa oração, Jesus descreveu Deus como Pai 6 vezes e disse: manifestei o teu nome. O Webster define manifestar como tornar evidente ou certo através da exibição. Jesus não ofereceu aos seus discípulos apenas uma definição teológica de Deus. Ele manifestou Deus como Pai através da forma como ele viveu a sua vida perante eles. Uma vida de comunhão ininterrupta com Deus e de total dependência em Deus. Eles ainda nunca tinham visto ninguém viver desta forma. Em João 4,6, falando do seu propósito ao vir à terra, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Essas palavras sugerem uma questão. Se Jesus é o caminho para onde? Um caminho nunca é completo em si próprio, pressupõe um destino. Qual era então esse destino? O final do versículo diz-nos: ninguém vem ao Pai senão por mim. Falamos bastante do nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, nosso intercessor, nosso mediador. Isso é maravilhoso, mas não alcança o propósito principal de Jesus, levar-nos ao Pai. A esse respeito, há uma diferença importante entre a revelação que Deus deu através dos seus profetas no Velho Testamento e a revelação que ele deu através de Jesus no Novo Testamento. Em Hebreus 1:2, o escritor diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos, nesses últimos dias pelo Filho. Mas, literalmente, no entanto, essas últimas palavras deveriam ser traduzidas como tem-nos Deus, nesses últimos dias, falado no Filho. O ponto que o escritor quer realçar é que Deus, com o ministério, não acrescentou meramente palavras à mensagem dos profetas do Velho Testamento. Mais do que isso, o escritor revela que Jesus era um tipo diferente de mensageiro.
Ele não era só um profeta, ele era também um filho. Portanto, ele trouxe uma revelação que nunca tinha sido exposta antes. Uma revelação que só um filho poderia expor, a revelação do Pai. Em Mateus 11:27, o próprio Jesus enfatiza que ele é a única pessoa que pode revelar a Deus como Pai. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Os benefícios de conhecer o Pai. Quando entramos na plenitude da revelação de Deus como Pai, esse fato traz-nos 5 benefícios que manifestamente faltam à maioria das pessoas, incluindo a muitos cristãos. 1. Identidade. O homem moderno tem um problema real com a identidade. É significativo que um dos livros e uma das séries de TV com mais sucesso nos anos 70 nos Estados Unidos foi Raízes, a história de um afro-americano considerando o lugar de onde tinha vindo. Tanto as escrituras como a psicologia concordam que uma pessoa não pode responder por completo a questão "quem sou eu?", sem saber quem é o pai. Devido ao fato de, nas 2 últimas gerações, os relacionamentos entre pais e filhos se encontrarem tão destruídos, a nossa sociedade contemporânea está a sofrer uma crise de identidade. Multidões de pessoas sem raízes, com o sentido de pertencerem a nada. A resposta do cristianismo para essa crise de identidade é levar homens e mulheres a um relacionamento direto e pessoal com Deus Pai, através de Jesus Cristo Filho. Aqueles que verdadeiramente conhecem Deus como Pai deixam de ter um problema de identidade. Já sabem que são filhos de Deus. O seu Pai criou o universo, seu Pai ama-os e cuida deles. Eles pertencem ao melhor Pai do universo. Glórias a Deus. 2. Valor próprio. É incalculável o número de pessoas com quem tenho falado, cujo problema principal é não se apreciarem a si próprias o suficiente. Têm de si próprias uma imagem muito fraca, a qual é a causa de tanta agonia espiritual e emocional e dos vícios. Quando as aconselho, uma das passagens da Bíblia para onde as dirijo é 1 João 3:1. Vede quão grande amor nos tem concedido nosso Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Ao realmente compreendermos o significado de sermos filhos de Deus, depois de que aceitarmos o seu Filho como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, Deus nos ama íntima e pessoalmente, que Ele está interessado em nós, que nunca está ocupado demais e que deseja um relacionamento direto e pessoal conosco. Então descobrimos o nosso valor próprio. Já vi essa transformação ter lugar na vida de muitas pessoas. 3. Saber que se tem um lar no céu. Desde a minha conversão, tinha acreditado que se continuasse a ser fiel ao Senhor, eu iria para o céu quando falecesse, mas nunca tinha encarado o céu como meu lar. Então, em 1996, fui soberanamente visitado por Deus e conheci-o, de uma forma direta e pessoal, como meu Pai. Desde essa altura, tornou-se natural encarar o céu como meu lar. Pouco tempo depois, eu disse a Ruth: quando eu morrer, se quiseres escrever alguma coisa na minha pedra tumular, escreve só, foi para casa. Comecei a pensar sobre o pobre pedinte que estava à porta do homem rico. Quando morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Lucas 16:22. Sem dúvida alguma, que só anjo seria suficiente para carregar aquele corpo franzino, mas Deus enviou uma escolta de anjos. O pedinte foi recebido como um rei no seio de Abraão. Deve acontecer isso, creio eu, a todos os filhos de Deus. O Senhor tem uma escolta de anjos pronta para levar cada um de nós para o nosso lar eterno. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. A certa altura, eu e Ruth conhecemos uma preciosa irmã do Havaí, chamemos-lhe Maria, que servira fielmente o Senhor durante anos. Ela costumava dizer aos seus amigos: nunca vi um anjo, gostaria imensamente de ver um. Enquanto Maria estava no seu leito de morte devido a um câncer, a sua igreja tornou possível que houvesse sempre uma irmã cristã no quarto dela com ela. Um dia a face de Maria ficou radiante com a glória de Deus. Ela estendeu os braços e disse: estou a vê-los, estou a ver os anjos. E então partiu. A sua escolta angelical levou-a para o seu lar. John Wesley uma vez ouviu que tinha morrido uma irmã cristã metodista que ele conhecia. Ele respondeu: ela foi em glória ou só em paz?
Eu creio que Deus tem uma escolta de anjos pronta a levar cada um dos seus filhos para se encontrarem com Ele em glória. 4. Segurança total. Como é que encaramos a origem do universo? Como uma grande explosão? Bem, se assim for, quem sabe qual será o tipo de explosão que virá e nos extinguirá a todos? Será que a explosão é só uma força inanimada que opera sem lógica aparente, sem propósito ou sentimentos? Ou será que é um pai? Todos serão pessoas diferentes a partir do momento em que compreenderem o fato de que por detrás de toda a vida existe a paternidade de Deus. Uma noite, um amigo meu sentia-se perdido e sozinho, no meio das ruas desertas e ventosas de uma grande cidade. Não tinha certeza se lembrava do caminho de volta para o lugar onde ia passar a noite. Parado à esquina de uma rua, começou a repetir uma e outra vez: Pai, 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 Pai. Ao fazer isso, voltou a sentir-se seguro. Apesar de tudo ser frio e incerto à sua volta, ele sabia que era um filho de Deus no universo que Deus tinha criado para os seus filhos e voltou ao seu alojamento em segurança. Imagine uma criança segura ao colo de seu pai com a sua pequena face encostada ao seu ombro. Pode ser que à sua volta haja confusão e tristeza. Pode parecer que o mundo se está a desintegrar, mas essa criança está em paz, despreocupada com o que está a acontecer ao seu redor. Ela está segura nos braços do seu pai. Por sua vez, nós somos tomados em segurança pelos braços do nosso Pai. Jesus assegurou-nos que o Pai é maior do que tudo que nos rodeia e que ninguém nos poderá separar ou arrancar da sua mão. Aos seus discípulos, Jesus assegurou-lhes o mesmo: Não temas, ó meu pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Lucas 12:32. Podemos até ser um pequeno rebanho, rodeado por todo tipo de feras e predadores. Mas se o nosso Pai se comprometeu a dar-nos o reino, não há poder no universo que nos possa separar da sua promessa. 5. Motivação para a obra. Em Filipenses 2:3, Paulo avisa-nos, como servos de Deus, de que nada façais por contenda ou por vanglória. Durante anos, tenho observado que um problema persistente e muito difundido na igreja é a ambição pessoal dos que se encontram no ministério, que se manifesta ao competir com outros obreiros. Deixe-me acrescentar que tenho observado este problema principalmente na minha própria vida. Por vezes cometemos o erro de equacionar segurança com sucesso. Se eu construir a igreja maior, ou tiver a maior reunião, ou uma extensa lista de nomes de pessoas para quem escrevo, então fico seguro. Isso é uma ilusão. De fato, quanto mais tentarmos atingir o sucesso pessoal, menos seguros nos sentiremos. Sentimos-nos continuamente ameaçados pela possibilidade de alguém construir uma igreja ainda maior, ter uma reunião ainda maior e uma lista de pessoas ainda mais extensa do que a nossa. Quanto a mim, descobri em Jesus o padrão perfeito, quando ele disse: O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João 8:29. Sinto-me cada vez menos motivado pela ambição pessoal. Descobri o motivo mais puro e mais suave: simplesmente agradar ao meu Pai. Estou a treinar-me para enfrentar cada situação e decisão com uma única questão muito simples: como posso agradar ao meu Pai? Em tempos de frustração ou de fracasso aparente, procuro desviar a minha atenção da resolução do problema e manter uma atitude que agrade ao Senhor. Como servos de Cristo, não teremos nenhuma competição entre nós se formos motivados pelo simples desejo de agradar ao nosso Pai. A harmonia e a preocupação uns com os outros substituirá o esforço para a procura da realização pessoal. Tudo isso e muito mais estará à nossa disposição através do conhecimento de Deus como nosso Pai. Se já encontramos Jesus como sendo o nosso caminho, alegremos-nos, mas não nos vamos contentar a continuar para sempre no caminho, sem nunca chegarmos ao destino. Conhecer Deus como nosso Pai. Perder isso seria frustrar o objetivo de Deus ao enviar Jesus. A revelação de Deus como nosso Pai Celestial leva-nos naturalmente ao próximo tema. Como é que os pais humanos podem representar nos seus lares a paternidade de Deus?
8. O Pai como sacerdote. Deus não escreve só frases verdadeiras. Ele põe a verdade dentro das pessoas. Temos a Bíblia e agradecemos a Deus pela sua palavra escrita. Mas Jesus disse: eu sou a verdade. Muitos de nós reconhecemos que a mera verdade abstrata nunca nos poderá satisfazer. O que nos satisfaz é a verdade numa pessoa. Precisamos de nos relacionar não só com uma abstração, mas com uma pessoa. Quando eu era filósofo profissional, envolvi-me em todo tipo de teorias entusiasmantes sobre a vida e o seu propósito e o estado ideal de Platão. O problema era que eu não podia viver sempre naquela atmosfera rarefeita. Metade da semana passava na Lua, envolvido na teoria das ideias. E na outra metade da semana, encontrava-me com os pés bem assentes na terra, vivendo numa vida bastante carnal. Nunca estava satisfeito, porque a verdade abstrata nunca nos satisfaz. No entanto, quando conheci Jesus, soube que tinha encontrado a verdade numa pessoa. Isso satisfez-me como nenhuma outra verdade abstrata me tinha satisfeito. Em certo sentido, Deus entregou a cada pai a responsabilidade de personificar como pessoa a principal revelação da Bíblia, a paternidade. Ser um pai verdadeiro é a imagem mais perfeita de Deus a que qualquer homem pode chegar, porque é a principal revelação do próprio Deus. De fato, todos os pais representam Deus para a sua família. Isso não é uma opção. A questão é: o pai está a representar Deus de forma certa ou errada? A grande maldição da presente época é a de pais que representam Deus de forma errada. Lembro-me de ouvir falar de um homem que testemunhava na rua a jovens de ambos os sexos. Ele disse a um jovem: Deus quer ser o seu pai. O jovem respondeu-lhe: o meu pai é o homem que eu mais odeio na minha vida. Em vez de ser um encorajamento, o pai desse jovem era uma barreira. Todos nós conhecemos pais assim. Avancemos na imagem do que deve ser um pai. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão, ou marido, a cabeça de toda mulher, ou esposa. E Deus, o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11:3. Essa cadeia descendente de autoridade pode ser representada pelo diagrama seguinte: Deus Pai, Cristo, o marido, a esposa. Nessa cadeia encontramos duas pessoas que se relacionam tanto no sentido ascendente como no descendente. Cristo relaciona-se no sentido ascendente com o Pai e no descendente com o homem. O homem relaciona-se no ascendente com Cristo e no descendente com a sua esposa, e por essa via, com a sua família. Da mesma forma que Cristo é o representante de Deus para o homem, também o homem é responsável por representar Deus perante a sua família. Essa é uma grande responsabilidade para um pai. Há, creio eu, 3 ministérios principais de Cristo nos quais o pai deve representar Cristo para a sua família: o sacerdote, o profeta e o rei. Nos próximos 2 capítulos, iremos estudar cada um deles. O sucesso de um pai como sacerdote irá determinar o seu sucesso como profeta e rei. Se ele for bem-sucedido como sacerdote, provavelmente será bem-sucedido nos outros 2 ministérios. No entanto, se não entender como deve ser o sacerdote da família, ser-lhe-á difícil ser tanto profeta como rei. Vamos deixar claro, em primeiro lugar, que uma das únicas palavras relacionadas com sacerdócio é a palavra sacrifício. De acordo com o modelo bíblico, só o sacerdote pode oferecer um sacrifício. Então, o pai, como sacerdote, tem o direito sagrado de oferecer sacrifícios pela sua família. Temos a seguir 4 formas principais de como o pai pode oferecer sacrifício pela sua família. 1. Oferecendo ações de graças. 2. Fazendo intercessão. 3. Abrindo o caminho para a salvação. 4. Mostrando a seus filhos como se vive pela fé. 1. Oferecendo ações de graças. O nosso ministério principal como sacerdotes no Novo Testamento é descrito em Hebreus 13:15. Portanto, ofereçamos sempre por ele, Jesus, a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O clímax da bênção sacerdotal que Arão e seus descendentes foram instruídos a pronunciar em relação ao povo de Israel inicia-se com as palavras seguintes:
Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Números 6, 27. Frequentemente, as orações mais eficazes que podemos oferecer em benefício de outros são orações de louvor e ações de graças, invocando o nome do Senhor Jesus sobre eles. Poucos de nós se apercebem da forma como podemos elevar o espírito das pessoas simplesmente pelo fato de louvarmos a Deus por elas. Essa é uma parte fundamental do nosso ministério como intercessores. Talvez já tenha ouvido falar de um homem a quem chamavam o Hadi Keora. Ele era um proeminente missionário do Punjab, na Índia, durante o século XIX, quando a Índia ainda se encontrava sob o domínio britânico. O ministério de Hadi era a oração, tudo mais era secundário. Ele conheceu um evangelista indiano que a princípio considerou frio e ineficiente. Ao começar a orar por este homem, Hadi disse: Senhor, tu sabes como. E ia dizer, como nosso irmão fulano de tal é frio. Mas o Espírito Santo impediu de dizer isso usando Provérbios 30:10. Não calunies o servo diante do seu senhor. Então, o irmão Hadi mudou de estratégia. Começou a pensar em todas as coisas boas que pudesse encontrar na vida daquele homem e agradeceu a Deus por ele. Dentro de alguns meses, o outro homem tinha se tornado um respeitado evangelista cheio de sucesso. O que foi que fez mudar? Não o fato de ser acusado em oração, mas o de ser objeto de ações de graças. Eu diria a maridos e pais, passem mais tempo a dar graças a Deus pela vossa família, porque ao fazê-lo, criarão uma atmosfera sob a qual se torna mais fácil todos terem sucesso. Nos Estados Unidos apareceu um autocolante para carros muito popular. Já deu um abraço ao seu filho hoje? Essa é uma questão muito importante. Mas a questão, hoje, já agradeceu a Deus pelo seu filho? Não é de menos importância. Então eu te pergunto, irmão, pai, mãe, você já deu um abraço no seu filho hoje? Eu ainda não dei, mas eu vou dar assim que ela acordar, em nome do Senhor Jesus. Deus ensinou-me o seguinte: se eu não lhe puder agradecer por alguém, provavelmente não tenho o direito de orar por essa pessoa. Era melhor não orar de todo, porque a minha oração pode ser mais prejudicial do que benéfica. 2. Fazendo intercessão. Vamos considerar a imagem de um homem do Velho Testamento, Jó, que era o modelo de um sacerdote para sua família. Lemos no princípio do livro de Jó que ele era um homem perfeito e justo perante Deus. Todas as semanas, num certo dia, os seus 7 filhos e 3 filhas se juntavam na casa de um deles para festejarem e conviverem uns com os outros. No fim de cada semana, Jó levantava-se mais cedo e oferecia sacrifício por todos os seus filhos, dizendo: talvez eles tenham falhado e não se encontrem bem perante Deus. Vou oferecer um sacrifício por eles. Quando Jó oferecia sacrifício pelos seus filhos, estava a reclamar para eles os benefícios do sacrifício. Essa é a imagem da intercessão. Reclamar os benefícios de um sacrifício em benefício daqueles por quem oramos. O nosso sacrifício neste momento da história, é claro, é o sacrifício de Jesus na cruz. A intercessão pelos nossos filhos envolve, por isso, reclamar os benefícios do sacrifício da morte de Cristo para benefícios deles. Agora poder-se ouvir um comentário cínico. Bem, no caso de Jó, não lhe adiantou muito. É verdade que todos os seus filhos desapareceram no acontecimento trágico, mas é nesta altura que temos que ler o que a Bíblia nos diz. Depois de Jó ter aprendido as suas duras lições, foi gloriosamente restaurado, mas não antes de ter orado pelos que o criticavam. Vê Jó 42, 8, 10. Aqui fica uma lição para todos nós. Não devemos permitir que os que nos criticam nos deitem por terra. Em vez disso, devemos transformar as suas acusações contra nós numa escada pela qual subamos. Ao orarmos por eles, Deus libertará a sua graça sobre nós. Repare nos detalhes da restauração de Jó. E assim, abençoa o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Jó 42, 12, 13. Jó 42, 8 a 10 diz assim: tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros,
E ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto com meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Então veja bem, esses amigos de Jó aqui estavam apontando o dedo para Jó e falando que Jó tinha pecado, porque se Deus fez tudo o que fez com Jó, era porque Jó tinha pecados ali, escondidos ou não. Então Deus, depois que mandou Jó, na verdade, orar por eles, para que Deus perdoasse esse pecado deles, Deus restituiu tudo que Jó tinha em dobro e deu mais filhos a Jó. Então, irmão, se você tem um amigo aí, amigo da onça, vamos dizer assim, que já fez alguma coisa para você, que te acusou perante Deus, você precisa perdoar esse irmão, orar por ele, e aí Deus vai te restituir tudo em dobro. É difícil orar pelo inimigo, é difícil abençoar o inimigo, mas nós temos que usar a cruz de Jesus, o sangue de Jesus, e abençoar, orar pelos nossos inimigos e abençoar aqueles que nos perseguem. Continuando, Jó recebeu exatamente o dobro do número de cabeças de gado que ele tinha antes, mas recebeu só o mesmo número de filhos e filhas. Por que Deus não lhe deu também o dobro dos filhos? Segundo a minha opinião, as orações de Jó tinham sido respondidas. Apesar do primeiro grupo de filhos ter sido retirado daquele tempo para a eternidade, ainda se encontravam no lugar onde Deus mantém os justos que morreram e que aguardam a redenção através de Jesus Cristo. Então, quando Deus só deu a Jó mais 10 filhos, ele estava de fato a dar-lhe o dobro, porque os primeiros 10 só tinham partido primeiro e estariam aguardando seu pai quando este entrasse na eternidade. Assim, a intercessão de Jó compensou. De fato, mostra como era urgente que ele orasse pela sua família. Esse homem de Deus não tinha nenhuma ideia do desastre que o aguardava, através do qual todos os seus filhos seriam levados de um momento para outro. Depois do desastre, seria tarde demais para orar, mas Jó já tinha orado. Todo pai, como sacerdote da sua família, precisa de aprender a lição de Jó. Nenhum de nós tem nenhuma garantia de que alguma tragédia imprevista não irá, no instante, levar um ou mais dos membros da nossa família para a eternidade. Por isso, todo pai tem a responsabilidade perante Deus de manter a intercessão diária por toda a sua família. Devemos também guardar-nos do erro de procurar respostas para as nossas orações apenas aqui na terra e no tempo presente. Só na eternidade saberemos o impacto total que as nossas orações tiveram. 3. Abrindo o caminho para a salvação. Nas regras para celebrar a Páscoa, vemos o tremendo exemplo do Pai no seu ministério como sacerdote. Foi através do sacrifício do Cordeiro Pascal, como podem recordar, que Israel foi libertado da escravidão do Egito para ser uma nova nação. Os egípcios, que não tinham sacrificado, sofreram o julgamento de Deus sobre os seus primogênitos. As regras para a Páscoa dependiam do pai, mas ninguém podia fazer o que ele tinha de fazer. Cada pai era o responsável por providenciar o sacrifício pela sua família, tal como o Senhor disse a Moisés: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Êxodo 12, 3. Para que o sacrifício fosse eficaz, o pai também tinha de dar outro passo. Moisés disse ao povo: então tomai, ou seja, cada pai, um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as obreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até de manhã.
porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vi o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por aquela porta e não deixará ao destruidor entrar nas vossas casas para vos ferir. Êxodo 12, 22, 23. Quem tinha a responsabilidade de selecionar o cordeiro? O pai de cada família. Quem tinha a responsabilidade de matar o cordeiro? O pai. Quem tinha a responsabilidade de aspergir com sangue as ombreiras da porta de casa? O pai. Por outras palavras, o pai tinha um ministério apontado por Deus como sacerdote em benefício da sua família. Ele era o responsável por verificar se a provisão de Deus para a salvação era posta em prática no seu lar. Hoje em dia, para nós, há um sacrifício diferente, mas a responsabilidade do pai é a mesma. 4. Mostrando aos seus filhos como se vive pela fé. O incidente dramático de um rapaz epiléptico, em Marcos 9, dá-nos muitas lições sobre a fé. Os discípulos não tinham conseguido curar o rapaz e então o pai trouxe-o a Jesus. Depois de ouvir o pai falar sobre os sofrimentos do jovem, Jesus replicou: "Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê." E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: "Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade." Marcos 9, 23, 24. O que me impressiona nessa história é que o menino podia ele próprio não crer, mas o Senhor responsabilizou o pai por crer pelo seu filho. Esse, segundo creio, é um princípio. Deus responsabiliza os pais por terem fé pelos seus filhos. Houve o princípio do ministério de Jesus, que se tornou muito real para mim quando Deus me lançou no ministério da libertação. Às vezes, havia pessoas numa reunião que vinham à frente com uma criança e pediam: "Ore por ela" ou "Ore por ele." Eu aprendi que devia perguntar: "São os pais dessa criança?" Por vezes a resposta era: "Não, não somos os pais." Os pais não são crentes, mas nós quisemos trazer essa criança para que orasse por ela. Desafio-vos a pesquisarem o ministério de Jesus. Ele nunca orou por uma criança, exceto quando tinha como base a fé de um ou de ambos os pais. O seu ministério não abre nenhum precedente para orar por uma criança sem a presença de pelo menos um dos seus pais. Os pais têm uma responsabilidade muito maior do que aquela que lhes queremos atribuir. E uma criança cujos pais não são crentes, Deus, na sua especial soberania, pode dar fé especial a pessoas que não têm nenhum relacionamento de sangue com a criança. De fato, lembro-me de casos no meu próprio ministério em que isso aconteceu. No entanto, o que quero deixar muito claro é o lado positivo e não o negativo. Os pais têm a responsabilidade atribuída por Deus de exercerem a fé em benefício dos seus filhos. Deixe-me resumir as 4 responsabilidades do pai como sacerdote na sua família. 1. Oferecer ações de graças. 2. Fazer intercessão. 3. Abrir o caminho para a salvação. 4. Mostrar aos seus filhos como se vive pela fé. No próximo capítulo, vou debruçar-me sobre a segunda responsabilidade principal do pai: ministrar a sua família como profeta. Glórias a Deus, Senhor, louvado seja meu Deus por esse ensino tão poderoso, tão abençoador. Senhor, eu oro em nome do Senhor Jesus para que esse ensino possa transformar vidas e as mentes de muitos pais. Que pessoas, filhos, possam ser libertos em nome do Senhor Jesus de todo espírito de rejeição que veio aí da parte dos pais, esses espíritos familiares de rejeição que atuam nas famílias, nas vidas dos filhos, que destroem vidas, que levam os filhos para os vícios, para o tráfico, para a morte, destruição, miséria. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, liberta esses cativos e oprimidos. Liberta esses filhos, Senhor, desses espíritos malignos, em nome do Senhor Jesus, de rejeição. Eu oro, Senhor, te suplico, imploro que essas vidas sejam retiradas da mão do maligno e sejam transportadas para o reino do teu Filho amado. E que esses filhos, Senhor,
reconheçam que há um Deus soberano, que tudo vê, tudo pode, que cuida deles o tempo inteiro, Senhor. Assim o Senhor fez comigo. Eu achava que eu não tinha um pai aqui, nem mesmo uma mãe, porque o maligno nos usou para colocar esse espírito de rejeição na nossa vida. E quando eu aceitei Jesus na minha vida, que eu descobri que eu tinha sido adotada por um pai e que esse pai sempre cuidou de mim, e eu vi todas as vezes a mão poderosa dele assim, cuidando de mim, eu comecei a adorar esse pai. Eu comecei a querer conhecer esse pai. Eu comecei a querer ter uma relação com esse pai e eu não parei mais. E eu tenho sede por esse pai. Eu tenho sede da presença desse pai. Eu tenho sede da palavra desse pai. Eu tenho sede em obedecer a esse pai, porque esse pai realmente transformou a minha vida. E eu creio, Senhor, que a mesma coisa o Senhor fará. Portanto, desses filhos aí rejeitados, como esse irmão ensinou em outro ensino, não existem filhos irresponsáveis. O que existem são pais irresponsáveis. Mas esses pais também um dia foram filhos e foram maltratados, foram adoentados, foram violentados, foram descuidados, foram desprotegidos. E então, Senhor, virou um círculo vicioso, aonde Satanás, o cão dos infernos, usa essas vidas para os oprimirem, para os levarem para a desgraceira do vício, para os levarem, Senhor, para a morte. Então, Senhor, liberta essas almas, esses cativos, sofridos, oprimidos. Em nome do Senhor Jesus, eu expulso todo o demônio de rejeição na vida de todas essas pessoas que estejam escutando agora esse audiolivro. E eu clamo o sangue de Jesus em todo o seu corpo, desde a ponta dos pés até a ponta da cabeça. O sangue de Jesus os liberta de todo o espírito de rejeição e os purifica. Glórias a Deus, louvado seja, Senhor, o teu nome pelos séculos dos séculos. Amém. Eu te agradeço, Senhor, por esse ensino, em nome do Senhor Jesus. Que o teu reino avance e a glória seja dada somente a ti, pelos séculos dos séculos. Amém. Querido irmão, aqui embaixo dos comentários, eu vou deixar o link do ensino desse homem de Deus, Derek Prince, sobre bruxaria, espírito de bruxaria, espírito de Piton, espírito de Jezabel, e muitos de nós precisamos ser libertos desse espírito de bruxaria. É um vídeo muito, muito abençoador. Vai edificar a sua vida, edificou a minha. Vou deixar aqui embaixo para você escutar. O ensino é diretamente da fonte, ele está ensinando em espanhol. Você, além de estar edificando a sua vida, no final tem uma oração para você fazer, para ser liberto do espírito de controle, bruxaria. A bruxaria está hoje dentro da igreja e você pode ter sido contaminado, porque o pecado da igreja é o seu pecado, o pecado da liderança te contamina. Os demônios, eles são como a praga da lepra, eles contaminam e você precisa de libertação. Então, esse ensino, além de edificar e abençoar a sua vida, como eu já falei, tem uma oração no final para você fazer. Você também vai aprender espanhol. Espanhol é fácil, você vai conseguir aprender apenas ouvindo. Eu vou deixar aqui o link dos dois ministérios. Do Ministério Derek Prince Internacional, do Ministério Derek Prince de Portugal, onde você pode baixar todos os livros de graça, várias cartas de ensino e um material vasto e mais que abençoado, todo de graça para você edificar a sua vida. Porque conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Para a glória de Deus Pai. Amém.